eu tenho essa mesma leitura, sabe? A questão não é Rio de Janeiro, Nova York, Barcelona, Buenos Aires, Londres, Paris. A questão é que a gente tem um sistema que tem produzido muita desigualdade. Em alguns lugares essa desigualdade ela é muito escancarada, né? O Rio de Janeiro, nós hoje convivemos com cerca de 18 a 20 mil pessoas morando nas ruas, uma população de 7 milhões de habitantes. São Paulo convive com quase 40 mil moradores em situação de rua. Então a gente tem essa realidade, uma realidade que ela está aqui, mas ela também é encontrada em diversos lugares do mundo. Então há um sistema que produz desigualdade. E nessa perspectiva, eu acho, sabe, Heloísa, que a gente tem que responder a uma pergunta, que é a pergunta: quais são as causas da vida da gente? Causas que eu tenho, o que eu compreendo, né? E aí as pessoas podem achar que a gente está iludido, que a gente é sonhador, mas não importa, não tem problema achar que a gente é sonhador, né? A gente quer um mundo diverso desse, quer um mundo diferente desse. A gente sabe que pode haver diminuição da desigualdade, a gente acha que a desigualdade não é algo que está dado, ela foi construída, né? Desigualdade não é que o mundo foi criado e as desigualdades aconteceram. As desigualdades são construídas, elas são estabelecidas, são ramificadas, elas são reafirmadas e nós precisamos de reafirmar um outro modelo de sociedade, e para isso precisa reafirmar um modelo de economia distinta dessa, uma economia que não seja de morte, mas que seja de vida, e não é somente jogo de palavras contrárias, mas economia que seja popular, solidária, lembrar do nosso querido Paul Singer, nosso professor Paul Singer, lembrar de como é que as comunidades se organizam, lembrar como é que os pobres, né, sobrevivem, né, com um salário mínimo, às vezes com menos que isso. No Brasil, a gente hoje tem 126 milhões de brasileiros que vivem de insegurança alimentar, não sabem se amanhã terão pão à mesa para si e para seus filhos. Aliás, muitos não têm nem mesa, né? Então essa desigualdade não é uma desigualdade que está dada e que as coisas estão estabelecidas, né? Paulo Freire diz que o mundo não é, ele está sendo. E é isso. Então eu acho, Luiz, que esse sistema que está colocado, que hoje é muito questionado, ele continuará produzindo desigualdade. E nós, os homens e mulheres que temos causas, e não somos poucos, somos muitos. Precisamos compreender que essa causa que nos tirará disso. Então, construir política pública, entender que quem está, por exemplo, na política como eu, né? Eu estou no meu 4º mandato de vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, quem está na política como eu tem que ter a obrigação de produzir política pública, né? De mim não é pedido exclusivamente, se eu tiver que fazer algum tipo de solidariedade, isso é no meu âmbito pessoal, no meu âmbito privado. A minha produção pública é produção de política pública, né? Então, compreender isso, eu acho que é caminho, sabe? E sempre na perspectiva de que a gente não pode compreender os pobres, e nesse caso a população em situação de rua, como uma folha em branco, uma tábula rasa. Tem uma mulher chamada Maria Lúcia Pereira da Silva, uma baiana, que viveu mais de 10 anos na rua de Salvador, falecida em 2018, que nos ajudou a construir a lei no Rio de Janeiro. Ela tinha uma expressão que é uma expressão que para mim ela serve para tudo de nosso fazer político e humano. A expressão dela é essa: sobre nós, população em situação de rua, não falem de nós sem nós, mas coloquem no debate.